Setembro Negro é como ficou conhecido o mês de setembro de 1970, quando o exército da Jordânia matou cerca de 25 mil palestinos em 11 dias. Você conhece essa história? É sobre ela que eu vou falar hoje. Antes de começar, como se trata de um assunto que envolve Israel e Palestina, vou fazer aqui um disclaimer. Ou seja, o objetivo desse vídeo não é tomar partido sobre o que está acontecendo hoje, sobre a guerra de Israel com o Hamas. Eu vou contar fatos históricos que são importantíssimos no que está acontecendo hoje, mas são fatos e tudo que eu vou falar aqui é fato. Embora o canal chame Cultura e Opinião, não darei opinião. Vou relatar fatos porque essa história é pouco conhecida e vale a pena você conhecer para poder entender melhor o que está acontecendo hoje, ok? Para falar do Setembro Negro de 1970, eu preciso falar do surgimento do país Israel e da Palestina. A região onde fica Israel e a Palestina estava sob o comando da Grã-Bretanha e chamava-se Mandato da Palestina. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu dividir esse território. Uma parte para os judeus, que iriam criar um país, e a outra parte para os palestinos, que criariam o seu país. Isso foi em 1947. Em 1948, na data combinada, é criado o país Israel. No dia seguinte, os exércitos combinados do Egito, da Síria, da Jordânia e mais alguns invadem e atacam Israel, um país que ainda não tinha seu exército. Mesmo assim, eles se organizam em pequenos batalhões, resistem, a guerra se prolonga, começa a se tornar uma guerra sem muitos vencedores, e no início de 49, a ONU propõe uma trégua, os países aceitam essa trégua, e aí acontece uma reunião para um acordo de paz. A ONU propõe que as fronteiras permaneçam como elas estão naquele momento. Israel aceita, países árabes aceitam, e o Egito havia conquistado a região de Gaza. A Jordânia havia conquistado o que a gente conhece por Cisjordânia, mas em inglês é conhecido como West Bank, e a Síria havia conquistado as colinas de Golã. O restante fica sendo Israel. Isso foi em 1949. Durante todo esse tempo, a partir de 1949 até 1967, Gaza pertenceu ao Egito, a Cisjordânia pertenceu à Jordânia. Não se criou o país Palestina. Importante dizer que em 49, como a Jordânia conquistou a Cisjordânia e a Jordânia tinha uma população relativamente pequena, o rei da Jordânia decide oferecer cidadania jordaniana para os palestinos que viviam na Cisjordânia. Aqui só para explicar por que chama Cisjordânia e por que chama West Bank, porque passa o Rio Jordão, que divide, o que seria o território Israel-Palestina da Jordânia. E, portanto, oeste, porque o rio vai de baixo para cima. Então, Cisjordânia é depois do Rio Jordão e a Jordânia está do lado de lá. O rei da Jordânia, então, ofereceu cidadania e muitos palestinos, então, passaram a ter dupla cidadania. Quer dizer, a cidadania palestina, na verdade, ainda não existia, porque não se criou o país Palestina, mas eles puderam se integrar na vida da Jordânia. Ao longo da década de 50 e 60, o rei, inclusive, divide o parlamento entre representantes jordanianos e representantes dos palestinos jordanianos, tentando ter uma tranquilidade com essas pessoas que lá viviam. Cerca de 1 milhão de palestinos ganharam a cidadania jordaniana para poder viver na Cisjordânia, tendo documentação. Em 1967, o Egito, liderado pelo seu presidente Nasser, que era um homem muito nacionalista e defensor do pan-arabismo, o Egito havia assinado um acordo com a Síria e com a Jordânia de mútua defesa e de combate a Israel. Quando o Iraque assina esse documento, em 1967, Israel percebe que vai ter uma nova guerra e antes que os árabes ataquem, Israel ataca. Numa manhã, Israel ataca a Força Aérea do Egito, toda ela é destruída. Após destruir a Força Aérea Egípcia, o Egito, a Síria e a Jordânia atacam Israel. Israel já havia atacado o Egito, importante destacar que foi Israel que atacou primeiro, alegadamente por prevenção. O exército de Israel estava muito preparado e rapidamente derrota os exércitos da Síria, do Egito, da Jordânia, invade a Síria e o Egito e em 6 dias o exército de Israel já estava a 100 quilômetros do Cairo e a 100 quilômetros de Damasco. A ONU intervém, pede que seja feito um cessar-fogo, Israel aceita, recua seus exércitos, mas ocupa as colinas de Golã, a Cisjordânia, o West Bank, Gaza e o Sinai, que sempre tinha pertencido ao Egito. E diz que vai permanecer com esses territórios ocupados para poder ter mais proteção para futuras invasões. Com a ocupação da Cisjordânia, do West Bank, por Israel, cerca de 300 mil palestinos fogem para a Jordânia, cruzam o Rio Jordão
e fogem para a Jordânia e vão viver como refugiados em campos de refugiados, não vão morar nas cidades necessariamente. Dentre esses 300 mil palestinos, todos os guerrilheiros dos diversos grupos guerrilheiros que lutavam pela Palestina. O mais importante desses grupos é a Fatah, que já era liderada por Yasser Arafat. Existem também alguns grupos mais radicais de linha leninista, marxista, que propõem uma revolução e uma guerra mais pesada. Os dois grupos mais importantes são a PFLD, People Front Liberation of Palestine, ou seja, a Frente de Liberação Popular da Palestina, e a DFP. O rei da Jordânia, percebendo que seu exército estava muito fraco, pede ajuda ao Paquistão, para que o Paquistão ajude o rei da Jordânia a reorganizar seu exército. E é enviado um brigadeiro, Muhammad Zia al-Haq, que eu vou chamar a partir de agora de Zia, que é realmente o nome que ele ficou mais conhecido. Um homem que era brigadeiro, portanto um cargo alto, mas ainda não muito alto no exército do Paquistão. E esse homem vai realmente reorganizar o exército da Palestina. Era um homem muito capaz como militar, tanto que depois eu vou contar aonde ele vai chegar, e muito cruel. De outro lado, esses guerrilheiros todos que foram viver na Jordânia, costumeiramente invadem o território de Israel para praticar atos terroristas, disparam mísseis contra Israel, o que faz com que Israel eventualmente invada o território da Jordânia para revidar ou perseguir esses guerrilheiros. Aos poucos, esses grupos guerrilheiros palestinos passam a criar um estado dentro do estado. Algumas vilas, alguns bairros passam a ser dominados e controlados por esses grupos, que andam vestindo uniformes do exército, armados, param carros, inclusive começam a cometer crimes, sequestram pessoas, atacam comércios, dizendo que estão arrecadando dinheiro para a causa. Em algumas regiões da Jordânia, eles passam inclusive a cobrar impostos, como se eles fossem o comando. Os dois grupos radicais, a PFLP e o DFP, passam a pregar, inclusive, que o rei da Jordânia seja deposto, para que seja criado um governo revolucionário e um Estado palestino na Jordânia. O rei da Jordânia, evidentemente, fica numa situação delicada. O tempo inteiro ele fica tentando formar coalizões de governo, ele convida representantes de alguns desses grupos para fazer parte do governo, tentando coexistir com essas pessoas, porque ele sabe que se ele tomar uma atitude muito drástica, ele pode perder apoio dos outros países árabes, que não estão com a questão dentro dos países, só ele que está com esses grupos. Em 1969, o exército de Israel, após alguns atentados, invade a Jordânia e acontece uma batalha em que os grupos palestinos e o exército da Jordânia derrotam o exército de Israel, que volta. Esse evento, essa guerra, faz com que 5 mil pessoas, 5 mil jovens alistem-se na Fatah e também reforçam a aura de potência e de êxito militar. Em 1969, depois dessa batalha também, cria-se a OLP, que é muito famosa, a Organização de Liberação da Palestina, que de certa maneira seria o guarda-chuva para que todos os grupos tivessem uma liderança única. Yasser Arafat, que era o líder da Fatah, é eleito o primeiro líder da OLP. A ideia é de que a OLP conseguisse controlar esses diversos grupos e houvesse uma liderança unificada. Isso fica complexo. O rei, inclusive, propõe a Yasser Arafat um acordo e é assinado um compromisso de 7 pontos. Vejam só quais eram esses pontos. Os membros da Fatah são proibidos de andar nas cidades armados ou de uniforme militar. Eles são proibidos de parar veículos civis ou do governo da Jordânia. Eles são proibidos de competir com o exército da Jordânia para fazer recrutamento de jovens para os seus exércitos. É obrigatório usar papéis, documentos de identidade da Jordânia para poder circular dentro da Jordânia. É obrigatório utilizar carros que tenham emplacamento da Jordânia. Crimes que sejam cometidos pelos integrantes da Fatah serão julgados pela justiça da Jordânia. E eventuais disputas que aconteçam entre membros da Fatah e da Jordânia seriam discutidas num conselho que teria paridade entre representantes do governo da Jordânia e representantes da Fatah, OLP. Esse acordo durou muito pouco, porque eles não cumpriram, os palestinos não cumpriram. E aí duas lideranças, que é o George Habash, que era o líder da PFLP, e o Nayeh Hawatmel, líder da DFLP, espero ter falado corretamente o nome deles, ambos declaram claramente que eles têm
que organizar o assassinato do rei, depor o rei e criar um Estado revolucionário. Como você vê, a situação do rei da Jordânia torna-se cada vez mais complicada. Em julho de 1970, o rei novamente reúne os representantes da OLP para fazer um novo acordo semelhante ao que ele tinha feito em 69, com uma série de pontos para uma convivência pacífica, mas a situação vai se tornando cada vez mais tensa, a situação do rei vai ficando cada vez mais difícil, porque de um lado ele está perdendo o controle do seu próprio país. Se ele não tomar uma atitude radical, como vários conselheiros recomendam, em especial o brigadeiro Zia reorganizou o exército da Jordânia e diz que o exército da Jordânia é capaz de enfrentar os diversos grupos de palestinos, mas o rei da Jordânia teme perder o apoio dos outros países árabes. Até que em 1º de setembro de 1970, acontece uma tentativa de assassinato contra o rei, uma tentativa bastante ousada. O comboio do rei é metralhado, atacado de maneira muito violenta por diversos soldados da PFLP, e no mesmo dia, a PFLP organiza o sequestro de 4 aviões de diferentes companhias aéreas em diferentes lugares, e 3 desses aviões são desviados para uma área desértica da Jordânia. Imagina a situação. 3 aviões, cerca de 350 pessoas, entre passageiros e tripulantes, são feitos reféns no deserto da Jordânia. Ao longo dos dias, os palestinos liberam parte dos passageiros, especialmente as mulheres e as crianças, mas permanecem com um número considerável de reféns. No dia 12 de setembro, tendo tirado todos os passageiros dos aviões, eles explodem os aviões, uma imensa quantidade de jornalistas presentes filmando. É impressionante, porque os aviões tinham combustível, a explosão. Isso choca o mundo, essas imagens rodam o mundo todo mundo fica extremamente chocado, e o rei da Jordânia realmente entra num checkmate, porque afinal de contas seu país está sendo utilizado para atos terroristas contra outros países. Ele começa a receber muita pressão dos Estados Unidos para tomar uma atitude, a Grã-Bretanha tenta negociar com os palestinos para libertar os últimos reféns, a situação vai escalando. No dia 16 de setembro, o rei declara lei marcial no país, o exército sai às ruas, liderado pelo brigadeiro Zia. No dia 17, o exército cerca cidades, cerca vilas, cerca bairros onde estão os líderes palestinos, ataca, os palestinos evidentemente revidam, começam tiroteios por toda a Jordânia e milhares de pessoas vão morrer, inclusive pessoas que são mortas por tiros perdidos nessas batalhas. O número de mortos nunca foi possível apurar com precisão, mas algo entre 10 mil e 25 mil pessoas vão morrer em 11 dias na Jordânia, nessa guerra entre o exército da Jordânia e os exércitos palestinos. Moshe Dayan, ministro da Defesa de Israel, declara que em 11 dias o exército da Jordânia tinha matado mais palestinos do que o exército de Israel em 20 anos, o que inclusive é a verdade. O exército da Síria vai para a fronteira e invade a Jordânia. O rei da Jordânia pede ajuda aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha para que os ajude. Imaginem a situação, um rei de um país árabe pedindo ajuda para os seus inimigos fidagais. Os Estados Unidos e a Inglaterra decidem que não vão se envolver e passam a tarefa a Israel. Israel, então, aciona sua força aérea, que começa a sobrevoar a Síria, sinalizando de que se houver excessiva força, Israel poderia tomar medidas contra a Síria. O exército da Jordânia vai para o norte para enfrentar o exército da Síria, consegue conter o exército da Síria, e o ministro da Guerra da Síria decide não colocar a sua força aérea para apoiar o exército que está sendo derrotado, talvez por medo de que Israel efetivamente atacasse a Síria. Com isso, o exército sírio sai da Jordânia e, no dia 22, o rei da Jordânia consegue ter novamente o controle sobre seu país. Na Síria, a consequência dessa derrota foi que 2 meses depois acontece um golpe de Estado e Assad, que era um general, toma o poder. Esse general que toma o poder na Síria é o pai do atual presidente da Síria, esse ditador que vem provocando a morte de milhares e milhares de sírios, voltando para a Jordânia. Mesmo tendo reconquistado, digamos assim, o seu país, a situação continua muito tensa. Os líderes dos exércitos palestinos permanecem na Síria, continuam causando instabilidade. O rei novamente tenta fazer um acordo com Yasser Arafat e com as outras lideranças. Vai, não vai. Os grupos mais radicais continuam pregando a derrubada do rei, até que em julho de 71 há um levante. O exército jordaniano, como eu disse, muito bem treinado pelo brigadeiro Zia, ataca as forças palestinas e dessa vez é decisivo. Os líderes e boa parte dos palestinos envolvidos nos exércitos e nos grupos revolucionários foge para o Líbano e termina a ocupação palestina na Jordânia e o rei volta a governar totalmente seu país. A história não termina, né? São
essa invasão do Líbano, desses grupos palestinos, vai criar também no Líbano um Estado dentro de um Estado. E em 1974 vai eclodir uma guerra civil no Líbano que vai destruir o Líbano, que permanece, de certa maneira, até hoje essa guerra. De dentro da Frente de Libertação Popular da Palestina, sai um grupo que se autodenomina Setembro Negro, que será um grupo terrorista que vai praticar atos muito impactantes, entre eles assassinar o primeiro-ministro da Jordânia e cometer o hediondo ataque aos atletas de Israel na Olimpíada de Munique, um fato que ficou muito conhecido. Esse grupo Setembro Negro era pequeno, porém muito articulado, promoveu diversas ações terroristas, depois acabou sendo exterminado, e é a OLP que vai permanecer como a principal força de luta pelos palestinos. O Brigadeiro Zia fica com uma reputação ruim no mundo árabe, porque afinal de contas ele tinha sido o oficial que organizou o exército jordaniano que massacrou árabes, palestinos e os expulsou da Jordânia. Ele retorna para o Paquistão, imagina-se que ele terá algum tipo de punição, mas ele acaba sendo promovido a general e depois acaba sendo promovido a comandante das Forças Armadas do Paquistão. O presidente do Paquistão, Bhutto, não sabia o que estava fazendo, porque pouco tempo depois, Zia vai derrubar o presidente do Paquistão, vai inclusive mandar enforcá-lo por crimes que ele o acusa e se tornará um ditador que vai governar o Paquistão com mão de ferro, um homem que, enfim, terá um vídeo a respeito num futuro. O rei da Jordânia consegue retomar o poder de seu país, consegue estabilizar a Jordânia, que é um dos poucos países no Oriente Médio que tem uma vida razoavelmente estável. O rei da Jordânia vai governar ainda por vários anos e depois será substituído pelo seu filho, que é o atual rei da Jordânia. Como eu falei, é um episódio muito importante porque o Setembro Negro marca o início da expulsão dos palestinos da Jordânia, a migração deles para o Líbano, o fortalecimento da OLP como entidade representativa dos palestinos no exílio e o acirramento dos palestinos contra Israel. É um fato importante, pouco conhecido e que agora você conhece melhor.